Imagina ter um lugar garantido por mais de uma década num dos maiores programas da televisão brasileira, ganhar em torno de R$40 mil por mês, R$400 mil por ano, e ver tudo isso desabar depois de uma denúncia que simplesmente destruiu tudo. Essa é a história de Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do De Noite do Danilo Gentili no SBT. Meu amigo, a vida dela simplesmente ficou destruída depois de tudo que aconteceu naquela denúncia lá contra o Otávio Mesquita. E a situação que ela tá vivendo hoje vai te deixar de queixo caído. Ela simplesmente acabou com a vida dela. Esse vídeo tá muito bom, então já deixa o like e se inscreve no canal que mais um vídeo insano vai começar. A Juliana tava no De Noite desde 2014, com um personagem criado pelo próprio Danilo Gentili. Segundo Ricardo Feltrin, o salário dela tava na casa dos R$40 mil por mês, com uma renda que em um único ano passou de R$400 mil. Era a vida dos sonhos. Até que em março de 2024, ela fez uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo, denunciando Otávio Mesquita por um crime gravíssimo. E não parou por aí. Ela alfinetou o próprio Danilo Gentili, dizendo que tudo aconteceu embaixo do nariz dele e que ele não fez nada para ajudar. E ainda dizendo que isso aconteceu por ela ser uma mulher preta e pobre. Eu não vim me pronunciar antes porque eu tava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no De Noite e em determinado momento eu fazia papel de fã. Meu amigo, foi uma denúncia extremamente grave, só que aí veio um material que ela não estava esperando. Danilo Gentili simplesmente guardou tudo e resolveu expor para o Brasil inteiro ver. O Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota, a Juliana que se sentiu... Meu amigo, se Danilo Gentili não tivesse aqueles áudios guardados, ele teria perdido a carreira. A acusação de omissão simplesmente desabou. Mas o problema da Juliana com Otávio na justiça estava só começando. A Promotoria de São Paulo arquivou a denúncia criminal contra o Otávio. Aí, no civil, Otávio processou Juliana de volta, pedindo R$50 mil de danos morais. Só que aí veio ela e respondeu com outro processo, agora pedindo R$150 mil. Cada um de um lado pedindo um valor diferente. Em dezembro de 2025, veio a decisão que ninguém esperava. O juiz simplesmente negou os dois pedidos. E olha o detalhe absurdo da sentença. O juiz reconheceu com todas as letras que Otávio agarrou a Juliana e tocou ela lá na frente de todo mundo, como você também viu. Mas entendeu que naquele contexto de humor não teve violência e que a intenção era só humorística. Ao mesmo tempo, reconheceu que a Juliana tinha o direito legítimo de denunciar e não agiu de má fé. Ou seja, ninguém ganhou e ninguém nem perdeu. Nem quem ganhar ou nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Meu amigo, mas é agora que a história fica realmente absurda. Para você entender o tamanho do estrago, precisa lembrar o que ela tinha. A Juliana estava no auge absoluto. Estava num dos maiores programas da televisão brasileira, na faixa nobre da noite do SBT, no programa que ia ao ar de segunda a sexta com quase 10 anos consecutivos. Ela era um rosto conhecido em todo canto do país. Tinha um contrato físico, ou seja, um trabalho estável com salário na casa dos R$40 mil por mês, com uma renda que em um único ano passou dos R$400 mil. E o pior de tudo é que o trabalho dela era extremamente fácil, vamos combinar, né? O que ela fazia lá no De Noite eu não sei muito bem, mas o que eu vi era ela servindo cafezinho, cerveja pro pessoal. Apreciadora, né? O que tá em alta agora? Drink Corona? Ficou muito boa essa matéria. Meu amigo, pra você ter uma ideia, isso é muito mais, o salário dela era muito maior do que muito diretor de empresa grande no Brasil ganha. É um padrão de vida que a esmagadora maioria dos brasileiros nunca nem vai ver na vida, infelizmente. Meu amigo, mas aí veio o tombo. Primeiro, em fevereiro de 2024, a Juliana saiu do elenco do De Noite para atuar como repórter de variedades no programa Chega Mais, um programa matinal do SBT. Já foi uma troca para baixo, até porque ela saiu do palco do maior programa de comédia da noite para fazer matéria na manhã, em horário com uma audiência menor. Só que o pior de tudo é que o Chega Mais, esse programa que ela tava lá, foi tirado do ar em dezembro daquele ano. Em fevereiro de 2025, depois de cerca de 11 anos do SBT, o contrato dela simplesmente não foi renovado.
acabou e ela saiu da emissora. Depois de toda essa bagunça das acusações contra Otávio Mesquita, que acabou não dando em nada, e também as acusações pesadas contra o Danilo Gentili, que só simplesmente serviram para destruir a imagem dela, hoje o principal trabalho fixo da Juliana é apresentar o podcast chamado Pode Sempre, que é sobre saúde, beleza, qualidade de vida, longevidade, patrocinado por uma rede de farmácia. Meu amigo, mas o programa não é dela, é da farmácia. Não é apresentado no canal dela, vai pro canal oficial da empresa que patrocina no YouTube. Os episódios novos saem só a cada 15 dias. Não é diário, não é semanal, é quinzenal. Você tem uma ideia da diferença de escala, o De Noite ia ao ar 5 vezes por semana em horário nobre da TV aberta, para um país inteiro, com a infraestrutura de uma das maiores emissoras do Brasil. Já o podcast que ela tem hoje é um podcast de farmácia, que sai 2 vezes por mês, não tem nem como a gente comparar. Fora isso, ela também toca o próprio canal dela no YouTube, o Ju Black Power, com números bem mais modestos do que a audiência da TV aberta. Ela chegou até a fazer algumas participações aqui e ali, algumas emissoras, tipo Acerte ou Caia, do Tom Cavalcante na Record, mas como convidada de um episódio, não como uma contratada fixa como ela era lá no SBT. Ou seja, trocou o palco fixo do maior programa de comédia da noite do país por aparições avulsas e um podcast quinzenal patrocinado por uma rede de drogaria. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a Juliana pode ter acabado com a carreira dela e criado uma dificuldade gigantesca para poder voltar à televisão aberta por causa de tudo que aconteceu nesse caso. O motivo é que ela teria queimado o filme dela com muita gente no meio televisivo. Ninguém quer correr o risco de contratar alguém envolvida numa acusação desse tipo. Completar, ela ainda abriu uma ação trabalhista contra o SBT, alegando irregularidades no contrato. E essa ação, ainda segundo o Feltrin, pode atingir nomes pesados como a própria Daniela Beirute, filha do Silvio Santos, dona da emissora. Tinha o trabalho dos sonhos ganhando R$40 mil por mês com uma personagem que fazia uma coisa extremamente simples e de uma hora para outra tudo isso simplesmente desmoronou. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que a Juliana fez certo em levar essa denúncia adiante quase 8 anos depois do episódio, mesmo passando perto de envolver o nome de quem tinha ajudado a carreira dela desde o começo? Ou você acha que ela passou do ponto justamente na hora em que jogou o Danilo no meio da história? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e atualizações desse caso. Tem 2 vídeos na tela aí que eu tenho certeza, meu querido, que você vai gostar de assistir. Então clique em um dos 2 e eu te vejo lá no próximo vídeo insano. Tchau!